Quem foi Maria Madalena de verdade? Essa pergunta parece simples, até você perceber que durante séculos talvez tenham respondido por você. Não apenas responderam, moldaram, repetiram, ensinaram, gravaram no imaginário coletivo uma imagem tão forte que muita gente nunca se perguntou de onde ela veio. Maria Madalena, para alguns, uma pecadora arrependida. Para outros, uma mulher misteriosa ao lado de Jesus. Para muitos, apenas uma personagem secundária, quase decorativa, colocada nas margens da grande narrativa espiritual do cristianismo. Só que existe algo estranho nisso. Existe uma presença nela que não combina com o lugar pequeno em que tentaram colocá-la. Existe uma força silenciosa em sua história, uma densidade, um mistério, como se seu nome carregasse mais do que a tradição permitiu revelar. E quando observamos com profundidade, percebemos que a pergunta talvez não seja apenas quem foi Maria Madalena? A pergunta mais perigosa é a outra. Por que foi tão necessário diminuir Maria Madalena? Existe um ponto onde a história deixa de se tornar apenas memória e começa a se tornar disputa. Disputa de sentido, de poder, disputa sobre quem tem o direito de representar o sagrado. Maria Madalena aparece nos evangelhos em momentos decisivos. Ela não está apenas passando pela cena, ela permanece, ela testemunha, ela acompanha. Ela está diante da cruz, está diante do túmulo, diante do vazio, diante daquilo que a maioria não suportou encarar. Enquanto muitos se afastaram, ela ficou. E isso não é um detalhe. Na linguagem espiritual, permanecer é uma forma de iniciação. Permanecer quando tudo parece perdido, permanecer diante da dor, permanecer mesmo quando o mestre morre, quando a esperança desaba, quando a promessa parece ter sido vencida pela violência do mundo. Maria Madalena não é lembrada apenas por ter seguido Jesus. Ela é lembrada porque não fugiu. Há algo profundamente humano nisso, algo que atravessa a religião e alcança a alma. Quem nunca esteve diante de um túmulo interno? Quem nunca viu uma parte de si morrer? Quem nunca ficou sozinho diante de uma perda que ninguém conseguia compreender? Maria Madalena representa esse lugar. O lugar de quem permanece quando a fé deixa de ser discurso e se torna travessia. Durante muito tempo ensinaram que ela era a mulher do erro, a mulher da queda, a mulher da culpa. Só que os textos bíblicos não dizem, de forma direta, aquilo que a tradição popular repetiu com tanta força. A imagem da prostituta arrependida foi construída posteriormente por associações, interpretações e leituras que acabaram se fundindo ao longo dos séculos. Isso muda tudo, pois quando uma mulher é transformada em símbolo de pecado antes de ser reconhecida como discípula, testemunha e presença espiritual, não estamos diante de um simples equívoco. Estamos diante de uma operação simbólica, e símbolos moldam consciências. Reduzir Maria Madalena ao passado pecaminoso foi uma forma de impedir que ela fosse vista em uma verdadeira potência. A mulher que compreendia, que testemunhava, que anunciava, que ocupava um lugar espiritual profundo, foi lentamente deslocada para a sombra da culpa. O feminino espiritual, quando não pode ser apagado, muitas vezes é domesticado. Quando não pode ser negado, é reinterpretado. Quando não pode ser silenciado,
é colocado sob suspeita. Essa é uma das camadas mais fortes da história de Maria Madalena. Ela nos obriga a olhar para o modo como o feminino foi tratado dentro das estruturas religiosas, culturais e psicológicas da humanidade. Não se trata de transformar Maria Madalena em uma fantasia moderna. E isso seria outro erro, seria trocar uma distorção antiga por uma distorção nova. O caminho mais sério é outro, olhar com coragem, sem dogmatismo, sem sensacionalismo, sem necessidade de inventar o que não sabemos. Ainda assim, sem aceitar passivamente tudo aquilo que foi imposto como verdade. Maria Madalena nos pede discernimento. Ela não nos pede idolatria, e sim escuta. Nos evangelhos, sua presença é intensa. No evangelho de João, ela aparece no jardim, diante do túmulo vazio. Esse detalhe é imenso. O jardim não é apenas um cenário. Dentro da tradição simbólica, o jardim evoca origem, encontro, perda, restauração, memória do Éden. E ali, naquele espaço entre morte e revelação, Maria Madalena é chamada pelo nome, Maria. Não é uma explicação teológica, não é um tratado, não é uma doutrina, é um chamado. O reconhecimento acontece pela voz. Percebe? Existe algo profundamente espiritual nisso. A consciência desperta quando reconhece o chamado que lhe atravessa por dentro. Não apenas quando entende uma ideia, mas quando escuta algo que a alma sabe antes da mente organizar. Maria Madalena reconhece o Mestre porque foi reconhecida por ele. E essa cena, se observada com profundidade, revela uma inversão poderosa. A primeira testemunha da ressurreição, segundo a tradição joaniana, é uma mulher. Em um contexto histórico onde o testemunho feminino era frequentemente desvalorizado, esse dado tem uma força extraordinária. Ali, a espiritualidade nasce, rompendo a lógica social. A revelação passa por quem o mundo não costumava legitimar. Isso não é pequeno, isso é revolucionário. O Cristo ressuscitado não aparece primeiro ao poder religioso, não aparece aos guardiões da lei, não aparece ao império, não aparece aos que controlavam a narrativa. Ele aparece a Maria Madalena. E ela recebe uma missão, que é anunciar. Por isso, em algumas tradições cristãs, ela foi chamada de apóstola dos apóstolos. Pense na potência dessa expressão, aquela que anuncia aos anunciadores, aquela que leva notícia aos que depois seriam reconhecidos como colunas da fé. Aquela que viu quando outros ainda não viam. Aqui existe uma chave espiritual delicada. Maria Madalena representa uma forma de percepção que não depende apenas da autoridade externa. Ela vê porque permanece. Ela compreende porque ama. Ela anuncia porque foi tocada por uma verdade que não cabia mais no silêncio. Esse é o ponto onde sua história deixa de ser apenas sobre o passado e começa a falar conosco agora. Quantas vezes a verdade em nós foi desacreditada? Quantas vezes a intuição profunda foi chamada de exagero? Quantas vezes o feminino interno, em homens e mulheres, foi reprimido em nome da razão fria, da obediência cega e da aparência correta? Maria Madalena toca essa ferida. Ela nos lembra que existe uma sabedoria que não grita, uma força que não precisa dominar, uma consciência que não se impõe pela violência, mas pela presença. O feminino espiritual não é fraqueza, é escuta profunda, é percepção sutil, é coragem de permanecer, é capacidade de atravessar a dor sem transformar o coração em pedra. É a inteligência da alma quando a mente ainda não alcançou a resposta. Por esse motivo, sua imagem incomoda. Maria Madalena incomoda porque ela não cabe no molde.
Ela não é apenas discípula, não é apenas testemunha, não é apenas mulher curada, não é apenas símbolo. Ela parece atravessar todas essas categorias sem se deixar aprisionar por nenhuma. Em textos apócrifos, especialmente no Evangelho de Maria, sua figura aparece com ainda mais intensidade espiritual. Ali, ela é apresentada como alguém que compreende ensinamentos profundos e enfrenta resistência justamente por ocupar esse lugar. Esses textos não devem ser tratados de forma ingênua, como se automaticamente revelassem toda a verdade escondida. Também não podem ser descartados sem reflexão, como se nada tivesse a nos mostrar. Eles revelam, no mínimo, que existiram comunidades antigas nas quais Maria Madalena era lembrada de modo muito mais elevado do que a imagem popular permitiu. E isso já é o suficiente para abrir uma grande pergunta. O que se perdeu quando a espiritualidade feminina foi retirada do centro? O que se deformou quando a experiência direta do sagrado foi substituída apenas por controle, hierarquia e medo? O que acontece com uma civilização quando ela aprende a desconfiar da mulher que vê, da mulher que sabe e da mulher que anuncia? Essas perguntas não pertencem apenas à religião. Elas pertencem à psique humana. Uma cultura que fere o feminino espiritual fere também sua própria capacidade de sentir, integrar, acolher, intuir e transformar. Sem o feminino, a espiritualidade pode virar sistema. Sem o masculino maduro, a espiritualidade pode perder estrutura. O problema nunca foi a existência de uma polaridade. O problema é quando uma força tenta devorar a outra. Maria Madalena surge como lembrança de equilíbrio. Não um equilíbrio frágil, decorativo, superficial, e sim um equilíbrio profundo, nascido depois da cruz. Ela não representa uma espiritualidade confortável. Representa, sim, uma espiritualidade provada, uma consciência que passou pela perda, pela noite, pelo silêncio, pela ausência aparente de Deus. Existe uma diferença imensa entre falar de luz antes da dor e reconhecer a luz depois de atravessar a dor. Maria Madalena pertence a esse segundo caminho. Ela não está no jardim como alguém que nunca sofreu. Ela está ali com os olhos marcados pela perda. Está procurando um corpo. Está tentando compreender o incompreensível. Ela está diante do vazio. E é justamente no vazio que a revelação acontece. Esse detalhe é a chave para a vida humana. Muitas vezes procuramos o sagrado onde tudo está organizado, explicado, seguro. Só que as maiores revelações costumam nascer quando a estrutura antiga não consegue mais sustentar nossa alma. Quando aquilo que acreditávamos desaparece. Quando o caminho conhecido termina. Quando o túmulo está vazio e ainda não sabemos se isso é tragédia ou milagre. Maria Madalena está nesse limiar, entre o fim e o começo, entre o luto e o chamado, entre a ausência e a presença, entre a mulher que chora e a mensageira que anuncia. Esse é o movimento da transformação. Primeiro, a consciência sofre. Depois, ela procura. Em seguida, ela escuta. E, por fim, ela se levanta. Esse percurso não é apenas dela, é nosso. Toda pessoa que desperta passa, de alguma forma, por um jardim interior. Um lugar onde precisa encarar o que morreu, o que foi perdido, o que não pode mais ser recuperado como antes. Ali, a alma descobre que algumas ausências não são abandono, são passagem. Alguns vazios são portais. Algumas perdas encerram uma forma antiga de perceber a vida. Maria Madalena ensina sem explicar demais. Sua presença diz: permaneça, escute, não fuja do jardim,
Não abandone o túmulo antes da revelação. Nem todo fim é o fim. Existe uma espiritualidade madura nesse símbolo, uma espiritualidade que não nega a dor, nem romantiza o sofrimento, muito menos transforma feridas em espetáculo. Apenas reconhece que a consciência humana amadurece quando aprende a atravessar as rupturas sem perder a dignidade da alma. Maria Madalena foi mal compreendida porque mulheres profundas quase sempre foram mal compreendidas. Mulheres que sentem demais, percebem demais, amam com inteireza, enxergam além das máscaras, sustentam presenças que outros não suportam. Mulheres assim, em muitas épocas, foram chamadas de perigosas, histéricas, pecadoras, bruxas, desviadas, confusas. O mundo raramente sabe o que fazer com uma mulher que não cabe na narrativa criada para controlá-la. Só que Maria Madalena não é importante apenas para as mulheres. Ela é importante para toda a consciência humana. Ela representa uma dimensão do ser que foi exilado, a capacidade de unir amor e lucidez, devoção e coragem, entrega e discernimento, sensibilidade e força. Sem essa integração, a espiritualidade endurece, vira regra sem alma, vira discurso sem presença, vira templo sem jardim. E talvez seja por isso que Maria Madalena retorna com tanta força ao imaginário contemporâneo, à nossa vida e existência. Não como moda, não apenas como curiosidade histórica. Ela retorna porque algo em nós, dentro de nós, está pedindo reparação. Não uma reparação superficial, feitas de frases bonitas e imagens místicas. Não, e sim uma reparação profunda. Precisamos olhar novamente para as mulheres apagadas, para as vozes silenciadas, para os símbolos deformados, para as partes da alma que foram chamadas de pecado, quando na verdade eram potência. Maria Madalena nos obriga a revisar nossa relação com o sagrado. Homens e mulheres, todos nós, precisamos olhar para isso. Ela pergunta em silêncio: você busca a verdade ou apenas repete a versão que recebeu? Essa pergunta é desconfortável, mas ela vale para a religião, para a família, para a cultura, para a espiritualidade e para a própria identidade. Muitas pessoas vivem presas a narrativas que nunca escolheram conscientemente. Carregam culpas herdadas, medos ancestrais, imagens distorcidas de Deus, do corpo, da mulher, do homem, do desejo, do amor, da fé. Maria Madalena aparece como uma fenda nesse sistema, uma abertura, uma presença que diz: olhe de novo, olhe para a história, olhe para o feminino, olhe para o masculino, olhe para o Cristo, olhe para si. Perceba, quem foi Maria Madalena de verdade? Não existe uma resposta pequena para uma pergunta tão grande. Ela foi mulher, discípula, testemunha, presença fiel. Foi nome chamado no jardim, foi voz que anunciou, foi figura histórica envolta em camadas de interpretação. Um símbolo de um feminino espiritual que atravessou séculos de silêncio e ainda continua respirando. Só que ela também é mais do que conseguimos definir. Existe nela um mistério que não se deixa capturar por explicações rápidas e rasas. E isso não enfraquece sua importância. Pelo contrário, amplia. Nem toda verdade profunda se entrega de uma vez. Algumas se revelam como aurora. Primeiro, uma linha de luz. Depois, contornos. Mais adiante, paisagem. Maria Madalena talvez seja essa aurora dentro da história espiritual do Ocidente. Uma luz que foi encoberta, confundida,
distorcida, mas nunca completamente apagada. E agora, quando seu nome retorna, ele não retorna apenas para corrigir uma biografia. Retorna para despertar uma consciência. A consciência de que o sagrado também fala pela permanência. Fala pela lágrima, pela intuição, pela coragem de amar sem se anular, pela força de anunciar, mesmo quando a própria voz foi desacreditada. Maria Madalena não precisa ser inventada para ser grandiosa. Basta que seja vista com honestidade. E quando começamos a vê-la, algo em nós também começa a sair do túmulo. A culpa antiga perde força. O feminino e o masculino ferido respiram. A alma percebe que nem tudo que foi chamado de erro era queda. Às vezes era caminho, era iniciação, ou era apenas uma verdade grande demais para uma época pequena demais. Por isso, a pergunta permanece aberta. Quem foi Maria Madalena de verdade? Talvez ela tenha sido uma das maiores testemunhas de que o amor, quando amadurece, não foge da cruz, não se desespera diante do túmulo, nem se cala diante da revelação. Talvez ela tenha sido a lembrança viva de que Deus não se comunica apenas pelos centros de poder, mas também pelas margens, pelos jardins, pelos corpos chorosos, pelas vozes que o mundo tentou desautorizar. Talvez ela tenha sido o rosto de um feminino espiritual que nunca deixou de existir. Apenas esperou o momento certo para ser ouvido novamente. E talvez, ao buscar Maria Madalena, nós não estejamos apenas investigando uma mulher do passado. Talvez estejamos procurando uma parte sagrada de nós mesmos. Uma parte que foi enterrada, uma parte que permaneceu, uma parte que, em silêncio, ainda espera ouvir o próprio nome. E quando esse nome for chamado, nada continuará igual. Salve Maria Madalena. Paz e luz a todos.